Estudos para concursos para a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, administrativa, sobre a administração gerencial, o modelo gerencial, né? Voltando, leitura aqui, ó. Modelo gerencial. Deixa bolinhas, modelo gerencial. O mundo mudou, a sociedade mudou e as pessoas mudaram. Assim, a economia das nações apresentou grandes mudanças e tecnologias inusitadas surgiram. A competitividade das nações e a eficiência na administração e a busca por resultados tornaram palavras de ordem. O Estado político estava em crise e procurava redefinir seu papel. Era necessário que a administração pública também mudasse para dar conta de entender as exigências da nova ordem mundial e a expansão das funções econômicas e sociais do Estado. A reforma gerencial significa a introdução da cultura e das técnicas gerenciais modernas da administração pública. Regra geral, oriundas da iniciativa privada. A principal fonte desse item é o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado de 1995. Isso aqui às vezes cai em questões. A administração pública gerencial emerge na segunda metade do século XX como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e globalização da economia mundial, uma vez que ambos deixaram de mostrar os problemas associados à adoção de modelo anterior. A administração, a eficiência da administração pública, a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo a cidadão um beneficiário torna-se essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada. Daí essa informação veio de Bracer Moreira de um livro chamado Contra a Corrente, a experiência do Ministério da Fazenda. Legal. Daí o aparelho do Estado passa a ser orientado, predominante pelos valores de eficiência da qualidade. Predominante pelos valores de eficiência da qualidade na prestação de serviços públicos para desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. Considerado essencial a busca de eficiência, a redução de custos dirigido ao cidadão. O essencial é a busca de eficiência para criar redução de custos. Tudo isso é dirigido ao cidadão, que cria um aumento de qualidade. Bom, meio que não dá para entender, né? A administração pública gerencial constitui um avanço e, até certo ponto, um rompimento com a administração pública burocrática, que era aqui foi antes, tá? Antes era patrimonialista, depois foi burocrática, agora é gerencial. Isso não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração pública gerencial está apoiada na anterior, a burocrática, na qual conserva alguns de seus princípios fundamentais, como a admissão segundo os rígidos critérios de mérito, que é o concurso, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, sem pessoalidade, sem cobranças, sem do mal, as carreiras e a avaliação constante do desempenho de treinamento sistemático. A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos de concentrar-se nos resultados. Lembra que um demérito da burocracia era a papelada demais. Tipo, eles faziam, mas demorava pra caramba. Atenção, a diferença fundamental da administração gerencial para a burocracia está na forma de controle, que agora se concentra nos resultados para fins pretendidos. Da administração pública gerencial, a estratégia voltasse para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade, para garantir a autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição, para que possa atingir os objetivos contratados. Para o controle ou cobrança posterior dos resultados. Adicionalmente, pratica-se a competição administrada do interior do próprio Estado, quando há possibilidade de estabelecer concorrência entre as unidades internas. No plano de estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos tornam-se essenciais. Em suma, afirma-se que a administração pública deve ser permeável e maior participação dos agentes privados ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos procedimentos meios para os resultados fins. Atenção, o caminho escolhido para melhorar os serviços e os resultados da administração foi a definição clara dos objetivos, maior autonomia dada aos gerentes para a obtenção desses resultados e deslocamento do controle para avaliar os resultados finais das ações. A administração pública gerencial inspira-se na administração de empresas privadas, mas não pode ser confundida com esta. Enquanto a receita de empresas depende de pagamentos e clientes fazem livremente na compra de seus produtos, os serviços do Estado derivam-se de impostos, ou seja, são mais contribuições obrigatórias sem contrapartida direta. Enquanto o mercado controla a administração das empresas da sociedade por meio de políticos eleitos, a controla a administração pública, que controlam a administração pública, enquanto a administração de empresas está voltada só apenas a lucro voltado privado. Para o Instituto Universitário da Pesquisa do Rio de Janeiro, que foi, sei lá o quê, a maximização dos interesses dos acionistas. Esse é o ponto que eles querem.
esperando que, através do mercado, o interesse coletivo seja atendido. A administração pública gerencial está explícita e diretamente voltada para o interesse público. A administração gerencial aplicada na administração pública não é a mesma iniciativa privada. Eu já visto aqui particulares que permeiam a administração pública. Em outras palavras, a administração gerencial privada foi adaptada à realidade pública. Nesse último ponto, como em muitos outros, o profissionalismo, pessoalidade, etc., a administração pública gerencial não se diferencia da administração pública burocrática. Na burocracia pública, existe uma noção muito clara forte do interesse público. Eu achei que a burocracia burocrática não tinha interesse público. Estranho. A diferença, porém, está no atendimento do significado do interesse público, que não pode ser confundido com o interesse próprio do Estado. A administração pública, a burocrática de interesse público é frequentemente identificado com a afirmação do poder do Estado. E ao actuarem sob esses princípios, os administradores públicos terminaram por direcionar uma parte substancial das atividades dos recursos do Estado com o atendimento das necessidades da própria burocracia. O conteúdo das políticas públicas é relegado e, em segundo plano, a administração pública gerencial nega esta visão do interesse, relacionando-se com o interesse da coletividade e não com o aparato do Estado. O PDRA, se lembra que é o Plano Diretório de Administração, sei lá o quê, afirma que a administração gerencial, até certo ponto, é um rompimento com a administração burocrática, e afirma também que, em muitos pontos, não se diferencia da administração burocrática. Claro, rompe com o que é contrário e a nova forma de administrar e não se diferencia dos pontos com os quais concorda. A administração pública gerencial vê o cidadão como um contribuinte de impostos e como um cliente de seus serviços. Os resultados das ações do Estado são considerados bons, não porque os processos administrativos estão sob controle de seus seguros, como quer a administração pública burocrática, mas porque as necessidades do cidadão-cliente estão sendo atendidas. Atualmente, tem-se a dimensão ainda maior da cidadão e a de titular da coisa pública. Assim, o cidadão é, ao mesmo tempo, o usuário, o funcionador, financiador, é titular da coisa pública. Uma visão realista da reconstrução do aparelho do Estado, em bases gerenciais, deve levar em conta a necessidade de equacionar as assimetrias decorrentes da persistência de aspectos patrimonialistas da administração contemporânea, e como dos excessos formais e anacrônicos do modelo burocrático tradicional. Para isso é fundamental ter clara e dinâmica da administração racional legal ou burocrática. Não se trata simplesmente de descartá-la, mas sim de considerar os aspectos em que ela está superada e as características que ainda se mantêm válidas como forma de garantir a efetividade da administração pública. O modelo gerencial tornou-se uma realidade no mundo, desenvolvido através da definição clara de objetivos para cada unidade da administração, da descentralização, da mudança das estruturas organizacionais e da adoção dos valores e de comportamento modernos no interior do Estado, se revelou mais capaz de promover um aumento da qualidade e eficiência dos serviços oferecidos pelo setor público. Se você não entendeu, a burocracia, já que ela era tão focada em fazer a administração funcionar direito, ela não focava no resultado, ou seja, ela não conseguia trazer os benefícios que era para ela trazer para as pessoas, para os cidadãos, certo? Daí, isso aqui, ó. O comportamento moderno do interior do Estado se revelou mais capaz de promover o aumento da qualidade e de eficiência dos serviços sociais oferecidos pelo setor público. Então, houve uma descentralização e eles conseguiram, cada ente federativo conseguiu criar resultados para a sua própria população que eles focavam. Eles focavam em cada canto e conseguiam fazer, certo? Bom, a administração gerencial tornou-se realidade no mundo. No Brasil ainda se encontra em fase de implementação. Não sei agora o que é isso. O caderno Maré, número 1, menciona as principais características da pública gerencial. Nova administração pública. Característica de orientação de ação do Estado para o cidadão usuário ao cidadão cliente. Característica de ênfase do controle dos resultados através dos contratos da gestão. Característica de fortalecimento do aumento da autonomia da burocracia estatal, organizada em carreiras de Estado e valorização do seu trabalho técnico-político, de participar, juntamente com o político, das sociedades de formação e gestão das políticas públicas. Característica de separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas de caráter centralizado e as unidades descentralizadas executoras dessas mesmas políticas. Características de distinção de dois tipos de unidade descentralizadas: as agências executivas, que realizam atividades exclusivas de Estado, por definição monopolistas, e aos serviços sociais e científicos de caráter competitivo, em que o poder do Estado não está envolvido. Características de transferência para o setor público não estatal dos serviços sociais e científicos competitivos. Características de adoção de cumulatividade dos mecanismos de controle social direto para controlar as unidades descentralizadas, o contrato de gestão em que os indicadores de desempenho sejam claramente definidos e os resultados medidos, e da formação de quase mercados
de quais mercados em que ocorre a competição administrada e características de terceirização para das atividades auxiliares de apoio que passam a ser licitação é importante, competitivamente no mercado. Certamente é importante destacar quais são as características da administração gerencial, porém, mais importante ainda é compará-las com as características da administração burocrática, colocando-as ao lado e analisando suas diferenças. E tem modelo burocrático, modelo gerencial, teoria aplicada. O que é isso? Isso não parece muito importante. Vamos pular? Mas é muito. Não parece importante, mas é. Porque às vezes os caras. Eu odeio as questões disso, mas às vezes os caras colocam essas perguntas de história de droga de administração, né? Teoria burocrática, formalismo, racionalidade, contemporâneo, fisiologia, combate patrimonialismo, combate burocracia, marcos históricos. Daí tem a DASP aparece muito por algum motivo. DASP, primeiro momento, aparelho do Estado, administração direta, painel, Estado de desenvolvimento, indireta, foco, autor referida, ênfase, meios, disciplina, paz, ideia, centralização, Parece uma lista, né? Critérios técnicos de seleção, profissionalismo, critério técnico, competência, controle prioridades, controle, ideia, centralização política. Isso aqui tá muito confuso. Formalismo, patronização, profissionalismo, critérios técnicos de seleção, profissionalismo, Agora parece que terminou. Separação de interesses públicos e privado. Aqui, ó, qualidade da separação dos interesses. Eu acho que agora vai ter coisas de qualidade, né? Tô muito confuso. Bom, tchau sim.